Vamos para o quarto e último bloco da aula de hoje. Findamos o bloco anterior falando do crime de lenocínio e do tráfico de pessoas para fins de prostituição e exploração. Artigo 227 do Código Penal. Vamos adentrar nesse bloco falando do artigo 228 do Código Penal, que faz referência aos crimes de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. Tá? E esse crime do 228, ele traz referências mais específicas. Tá? O que diz a redação do artigo? Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitar, impedir ou dificultar que alguém abandone. Então é induzir, atrair alguém para a exploração sexual, tá? Impedir ou dificultar que abandone. Aquele negócio de tu induz a pessoa, vem cá, tu vai ganhar muito dinheiro, depois a pessoa está trabalhando, se prostituindo e não consegue mais sair, porque o dono do estabelecimento está sempre devendo. Tá? A pessoa trabalha quase que nem uma escrava e está sempre devendo, não consegue mais sair. Configuração baseada em favorecimento de prostituição ou outra forma de exploração sexual, artigo 228 do Código Penal. E o exemplo clássico disso é o seguinte: induzir uma mulher a ser dançarina no striptease, tá, num lugar, e a ser modelo de filme pornográfico ao mesmo tempo. Tá? A pena base é de reclusão de 2 a 5 anos mais a multa. Seguindo, artigo 229, traz a sua abordagem fazendo referência à casa de prostituição. Vamos para a redação do artigo 229. A redação é o seguinte: manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Veja bem que aqui nós temos um problema de interpretação. Por quê? Existe no Brasil inteiro casas de prostituição, casas de shows, chamem como quiser, legalmente constituídas, pagando impostos. Tá? Agora, a referência criminal, na prática, é que esse artigo é o artigo de 1940 e bicos, tá? Então lembrem disso. Mas nós temos que fazer a interpretação sobre a real da questão do artigo, mas também sobre a nossa realidade penal dos dias de hoje. Hoje, dificilmente vocês vão observar alguém ser preso por ter uma casa noturna onde existe garotas de programa. Isso é fato. Tá? O que ocorre é quando há casos em que há crimes embutidos dentro da ação dessa casa. Aí, efetivamente, nós podemos estar atuando e configurando o crime do 229 com uma pena base de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Tá? Seguindo, o crime de rufanismo. Que nome é esse, professor? O que o senhor está falando? Coisa feia, troço pavoroso. Calma que vocês vão entender. Deixa eu só tomar água porque eu estou sem ar. Bom, crime de rufianismo, tá? Artigo 230 do Código Penal. Vocês têm o acesso ao artigo 230 aí. Tá? O que diz a redação do artigo e os parágrafos? Redação do artigo: tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça. Esse crime de rufianismo, na verdade, faz ligação ao artigo 229 que eu falei, do cara que é dono de uma casa noturna, e ele explora, ele ganha em cima das mulheres que estão se prostituindo. Baseado, a grosso modo, é disso que nós estamos falando. E essa configuração tem a pena base de reclusão de 1 a 4 anos mais a multa. Ainda nesses termos, há possibilidades efetivas de aumento da pena. Tá? E isso está nos seus parágrafos, que são, na verdade, o 230 se apresenta em alguns parágrafos, incisos, etc. Tá? A primeira opção de aumento da pena, tá? A pena vai ser aumentada, estou falando do artigo 230, a pena vai ser aumentada se a vítima, da metade
se a vítima do crime de rufianismo for menor de 18 anos. Tá? A pena vai ser aumentada da metade também se a vítima tiver enfermidade ou deficiência mental, se não tiver o necessário discernimento do ato que está sendo praticado. Tá? Também vai ser aumentada a pena se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, empregador da vítima, ou se assumiu uma obrigação de cuidar ou ter vigilância da vítima, etc. Também aumentará. E, por fim, a pena será aumentada se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude, além da pena respectiva pela violência aplicada. Tá? Bom, os artigos 231 e 232 foram revogados. Tá? Nós migramos para o artigo 233 e 234. Esses dois artigos, 233 e 234, eles trazem uma abordagem relativa ao ultraje público ao pudor. Tá? Do ultraje público ao pudor, artigo 233 e 234 do Código Penal. O artigo 233 em si, eles faz referência a ato obsceno. Aquele ato que eu não vou fazer aqui, para não, né? Ato obsceno. A redação do artigo 233 diz o seguinte: praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. A pena para esse crime, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Veja que é um crime leve, né? Sem violência. A pena acompanha de maneira suave. Tá? O objeto jurídico do crime 233 é o pudor público. Tá? É a exposição. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, sujeito passivo, a coletividade. Esse crime se refere a fazer gestos obscenos e atentar contra a coletividade. Essa é a referência do artigo 233 do nosso Código Penal. Tá? Bom, migrando para o artigo 234, que tem uma densidade de redação bem maior. Né? A redação do artigo 234 é o seguinte: fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, para fim de comércio, de distribuição ou de exposição pública, escrito, desenho, pintura ou estampa ou qualquer objeto obsceno. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Tá? Um artigo pouco usual. Tá? Mas ele traz incisos na sua configuração, tá? Baseados no parágrafo único, que diz o seguinte: incorre na mesma pena. Qual é a pena? 6 meses a 2 anos ou multa. Incorre na mesma pena quem? Inciso primeiro: vende, distribui ou expõe à venda ou público qualquer dos objetos referidos nesse artigo. Aquilo que eu falei no caput. Realize em lugar público ou acessível ao público representação teatral ou exibição cinematográfica de caráter obsceno ou qualquer outro espetáculo que tenha o mesmo caráter. O cara fazer um teatro e ficar lá todo mundo pelado, e fazendo coisinha, configura o crime baseado no artigo 234. Inciso terceiro: realize em lugar público ou acessível ao público ou pelo rádio, audição ou recitação caráter obsceno. Também pouco usual, mas se apresenta nesse formato para a gente. Tá? Pessoal, os artigos 235, 236 e 237, tá? No seu caput, na sua abordagem, trazem configurações relacionadas aos dos crimes contra o casamento. Tá? E eu vou abordar vou iniciar na próxima aula com vocês abordando os títulos do capítulo 7 do Código Penal dos crimes contra a família, porque o artigo 235 introduz a início a abordagem dos crimes contra o casamento, que fazem parte dos crimes contra a família. Tá? Então, nós vamos fechar a aula de hoje aqui, se atendo à abordagem do artigo 234, tá? Se atendo à abordagem das disposições gerais sobre os crimes de ultraje público ao pudor, e vamos referendando que na próxima aula vamos iniciar abordando os artigos 235, 236 e 237, que fazem parte dos crimes contra a família. Especificamente falando, vamos iniciar com o crime de bigamia,
que está incluído nos crimes contra o casamento, tá bom? Pessoal, espero que tenha conseguido contribuir com vocês, espero que tenha conseguido fazer a compreensão necessária. Fico à disposição pelos canais de comunicação institucionais, também pelo meu WhatsApp pessoal. Um abraço a todos e até a próxima aula.